Papo Literário. Apoio cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Olá, o Papo Literário de hoje destaca a 11ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Durante 9 dias, Fortaleza se torna a capital da literatura no país. O evento conta com a participação de dezenas de escritores brasileiros e estrangeiros e a exposição de cerca de 80 mil livros. Vamos mostrar o que a Bienal traz para o público. Você vai conhecer alguns lançamentos cearenses desta feira e as homenagens do evento a nomes importantes do mundo das letras. E a nossa entrevista especial é com uma das curadoras da Bienal, Carolina Campos. É tudo agora no Papo Literário. Começou no Centro de Eventos a 11ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, uma das maiores no gênero do Brasil. A organização espera receber mais de 600 mil visitantes este ano. A programação vai incluir oficinas, palestras, mesas redondas, lançamentos, exposições, rodadas de RPG, shows litero-musicais e uma grande feira de livros. A principal novidade é a segmentação de espaços para diferentes públicos da Bienal Internacional do Livro. Foram definidas áreas para as crianças, jovens e adultos. Publicações mais infantis ficarão separadas dos adolescentes. A ideia é incentivar todas as faixas etárias à leitura. A gente quer trabalhar o leitor desde a infância, mas também quer manter a qualidade desse leitor na juventude para que a gente tenha um bom leitor aí de longa vida, né? A programação será diversificada e contará com a presença de dezenas de escritores de renome nacional e internacional. A 11ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará vai de 6 a 14 de dezembro. A Bienal esse ano quer falar de afetividade, quer falar da cidade, da relação das pessoas com a cidade, dos leitores, da paixão que a gente tem pelos livros, né? E é esse clima que a gente quer construir ao longo dos 9 dias de Bienal. O tema da 11ª Bienal é Fortaleza de Moreira Campos, um tributo a um dos escritores cearenses mais importantes, que em 2014 completaria 100 anos. Considerado um dos maiores contistas do Brasil, teve seus contos traduzidos para o francês, hebraico, italiano e inglês. Membro da Academia Cearense de Letras, recebeu várias premiações, incluindo o Prêmio Arthur Azevedo do Instituto Nacional do Livro. O homenageado nacional é o escritor Milton Ratum, um dos autores mais premiados e traduzidos escritores brasileiros, que vai participar dessa Bienal aqui em Fortaleza. Outro homenageado desta Bienal é o jornalista, escritor e crítico de cinema Antônio Girão Barroso, que também faria o centenário em 2014. Um dos fundadores do grupo Clã, o poeta modernista, ganhou notoriedade nos círculos intelectuais do Brasil durante décadas. Foi membro da Academia Cearense de Letras e presidente do Sindicato dos Jornalistas. Pois é, e a Bienal presta ainda uma homenagem à Academia Cearense de Letras pelos 120 anos de fundação. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é um dos membros da ACL, o escritor Ubiratã Diniz Aguiar. Eu, nesse momento, me desculpe a imodéstia, estou trabalhando 2 livros, um de direito, que tem sido a minha cabeceira permanente, que é a visão do Sistema S pela ótica do Tribunal de Contas da União. Por outro lado, estou sendo biografado e estou preparando também um CD que as letras são de minha autoria. Então, eu estou citando isso não como uma autopromoção, mas é porque eu estou tão envolvido com esse trabalho que as últimas leituras que eu fiz foi realmente de 1808, o livro 1808,
que eu guardo na prateleira vários livros. E a proporção que eu vou divisando-os, vou puxando para a minha cabeceira. Então, esse também tem sido 1808, um marco na história do Brasil, desde a abertura dos portos e de outros fatos importantes da nossa história, tem sido um referencial da minha leitura, porque está me ajudando também a escrever. Uma grande quantidade de livros será lançada na Bienal, dezenas deles de escritores aqui do Ceará. Uma dessas obras é Volta às Raízes, de Maria Lina Cunha Moura, que conta a trajetória de seus 80 anos de vida. O rio Jaguaribe é uma artéria aberta por onde escorre e se perde o sangue do Ceará. O mar não se tinge de vermelho porque o sangue do Ceará é azul. Todo plasma, toda hemoglobina. Quem vê Maria Lina Cunha Moura declamando, não imagina que ela completou 80 anos de idade. Eu sigo uma orientação dada pelo meu esposo, José Alves de Moura, porque José Alves de Moura, ele já gostava da filosofia do chinês, né? Que dizia que não olhava o relógio. E isso eu levo também, não me irritar com as pequenas coisas. Já perdi esposo, filho e quantas coisas que a gente vai, mãe, pai, mas nada isso me tirou a vontade de vencer, de criar, fazer sonetos, escrever, passear, ver meus familiares, tudo isso me traz feliz. Isso mesmo, boa parte da bagagem da vida dela está no livro Volta às Raízes. Eu comecei a escrever esse livro ano passado, rememorando as lembranças da infância até meus 80 anos. Em prosa, verso, principalmente em sonetos. Tem 25 sonetos, porque minha predileção é fazer sonetos. A gente vê aqui a capa do livro O Rio. O Rio tem uma importância muito grande na sua vida? Ah, como tem. Quando eu era pequena, com 15 anos, eu atravessava esse rio cheio. Apenas quando a água chegava ao meu queixo. Eu tinha medo de me afogar, né? Mas que eu era uma boa nadadeira. E a família também está toda aqui presente? A família está presente. Meus pais, meus irmãos, meus netos, bisnetos, estão todos contidos no livro. Natural de Jaguaribe, Maria Lina foi professora naquele município e também em Aracoiaba, como conta a organizadora do livro e filha da autora Maria de Fátima Moura Cunha. Membro da ala feminina da Casa Juvenal Galeno, acadêmica da UMES e integrante da União Brasileira de Trovadores, Maria Lina já ganhou várias medalhas e títulos de entidades literárias. Bem, fazer esse livro foi um pouquinho difícil porque, além de organizadora, eu sou filha, então como filha eu sou suspeita. Sou também poetisa, escritora, faço parte da Casa Feminina, da ala feminina de Juvenal Galeno. Já fiz com ela várias participações. Nós temos 2 outros livros lançados em parceria. Seleta Familiar, em 1999, e O Céu é o Limite, em 2004, que nós lançamos na Bienal Internacional em São Paulo. Maria Lina Cunha Moura é uma escritora em pessoa. Ela vive a poesia, ela fala da poesia, ela dorme poesia e acorda poesia. Eu sempre falo que ela vai dormir pela madrugada e acorda com o galo, com um papel e uma caneta na mão. Foi difícil escolher quais os trabalhos que deveríamos colocar nessa coletânea, porque ela produz diuturnamente. Então nós não parávamos. Quando eu pensava que poderíamos encerrar o livro, ela trazia novas joias, novas preciosidades. E a nossa colega do Papo Literário, a jornalista e escritora Mônica Silveira, também lança na Bienal Internacional do Livro do Ceará a obra Do Peito à Flora. O lançamento do livro de poesias dela será logo mais a partir das 8 da noite no estande da Prêmios Editora. Vale a pena conferir.
Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com uma das curadoras da Bienal Internacional do Livro, Carolina Campos. A gente volta já, não sai daí. Papo Literário. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Papo Literário. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. E o Papo Literário está de volta com uma entrevista especial de uma das curadoras da 11ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, Carolina Campos. Ela é neta do grande homenageado da feira, o contista Moreira Campos, e fala com a jornalista Mônica Silveira sobre o evento que se tornou um dos maiores do gênero no país. Pois é, Larissa, é com grande prazer que eu estou recebendo aqui ao meu lado a Carolina Campos, uma das curadoras da 11ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que é neta de Moreira Campos, um dos grandes homenageados dessa Bienal, né? E também filha da Natécia Campos, que por muitas bienais ela teve a organização e fez um trabalho fabuloso, né? Carolina, como é que foi para você participar dessa Bienal, já que você já tem um histórico familiar participando da Bienal? Como da família Campos, eu tenho que agradecer essa homenagem que fizeram ao meu avô, né? É uma emoção muito grande. Realmente a minha mãe, que também era escritora, a Natécia Campos, né? Escreveu A Casa e outros contos. Ela começou pelos contos e chegou no romance A Casa. Ela estaria muito feliz com essa homenagem também, e ela foi servidora da Secretaria de Cultura há muitos anos, né? E eu me lembro dela muito engajada nessa Bienal, então tem toda uma memória afetiva da minha mãe em relação à Bienal que eu guardo, assim, inclusive o espaço do escritor cearense, hoje é espaço Natécia Campos, onde acontecem os lançamentos de livro, enfim, todo esse equipamento dentro da Bienal se chama Espaço Natécia Campos. Essa Bienal ela tem 2 homenageados, um que já falecido e da terra, que é o Moreira Campos, e o outro vivo e convidado, que é o amazonense Milton Atum. Eu gosto muito do Milton Atum, já li os 3 romances dele, né, que é 2 Irmãos, Cinzas do Norte, e o terceiro que agora me fugiu. Eu acho muito interessante a obra dele. E aí se decidiu homenagear o Moreira Campos, que muito me alegra, né, não só como neta, mas também como leitora, como cearense, né, a gente... por exemplo, o Sanzo de Azevedo, ele colocou, inclusive, que ele é o maior especialista em literatura cearense, que era o maior contista da história do Ceará de todos os tempos. O Boris Schneiderman, numa entrevista, disse que o Moreira Campos era grande. Uma vez perguntaram para ele: professor, para o senhor, qual é a grande injustiça na literatura brasileira? Aí ele falou: o Moreira Campos não ser mais conhecido do que é. Maravilha! Qual é a grande novidade desse ano? Esse ano ele tem por novidade essa curadoria própria, né? A curadoria das homenagens a Moreira Campos. Haverá um seminário dentro da Bienal, do dia 7 ao dia 13, haverá sempre às 17 horas, uma mesa especial em homenagem a Moreira Campos. O tema será a Fortaleza de Moreira Campos. Ele tem propositadamente essa dubiedade, né? Tanto pode ser uma fortaleza espiritual como a fortaleza da cidade, que ele era tão apaixonado. E o tema será esse e essas homenagens em torno dele. Essa é a grande novidade. Eu queria ressaltar que essa Bienal vale por 3, né? Porque ela tem uma curadoria própria para o público infantil, que é com Kelsen Bravos. Livros dele vão ser lançados. Eu acho que outra grande novidade é isso, que vai sair um livro dele de contos inéditos, que é A Gota Delirante. Esse conto já foi publicado, mas todos os demais livros contos desse livro são inéditos, e também vai ter as obras completas e um livro de entrevistas que ele fez ele concedeu uma entrevista à minha irmã, Caterina de Saboia Oliveira, que se chama Cadeiras na Calçada. O título completo vem de um poema dele, que era Cadeiras na Calçada e Lampiões a gás em cada esquina. E, enfim, acho que vai ser uma festa muito bonita. Então, a parte da curadoria Moreira Campos sempre vai ser a partir do dia 7
até o dia 13, às 17 horas. E haverá uma aula especial, uma palestra especial, às 19 horas, com o Edmilson Caminha. E também haverá um momento pela manhã e outro pela tarde, porque assim, quem não pudesse vir às 17, então a gente também pensou em um dia tirar um às 19 e outra pela manhã e pela tarde, até porque saiu uma homenagem muito linda para ele, da Confraria dos Bibliófilos, que ele fez um livro para bibliófilos com as ilustrações do Descartes Gadelha, então vai ter um momento especial para tratar dessa obra que saiu. Olha, que ótimo. Agora, Carolina, a Bienal se tornou uma grande conquista, né? Ainda mais por ser uma coisa gratuita, que o público todo pode ter acesso, né? Eu queria ressaltar que essa Bienal vale por 3, né? Porque ela tem uma curadoria própria para o público infantil, que é com Kelsen Bravos, uma curadoria própria para o público juvenil, que está muito bem contemplado, que foi através do Regis, e uma curadoria principal geral que ficou ao encargo da Mileide Flores, que teve uma capacidade de trabalho sobre-humana para colocar essa Bienal, para fazer ela acontecer, e é isso, acho que vai ser um evento bem poderoso, com a previsão são 600 mil pessoas, vai ser interessante. E essa é a razão de ser das bienais também, né? Que é essa troca de experiências entre os escritores, por exemplo, escritores de outros estados que os cearenses não conhecem tanto, né? E o contato direto com o autor, tudo isso é muito importante. Eu acho que esses eventos como o Bienal, eles não estão superados, não. Por exemplo, uma vez eu vi num jornal dizendo que devia trocar tudo por agente da leitura, uma pessoa que tinha essa posição. Eu não concordo, eu acho que tem que ter políticas públicas para todas as camadas sociais. Eu entendo que a carência de incentivo à leitura, a carência por ter mais leitura, mais cultura, ela são de todos os estratos. Assim, eu acho que nisso não existe, vamos dizer assim, uma elite que esteja no Ceará, uma elite que esteja blindada a não precisar também de mais cultura. E eu acho que quando você, às vezes, escuta um escritor, você tem uma aproximação desse universo dele diferenciada. Então vamos convidar o público, né, para essa grande festa literária da gente. Ah, pois não. Esperamos contar com sua presença lá. Começa de 9 da manhã, vai até às 10 da noite. É imensa a feira, não é uma coisa que você esgote em 1, 2, 3 dias. Ainda tem as programações, então tem o que fazer de novidade todos os dias, né? Maravilha. Carolina, muito obrigada por sua participação aqui. Um grande prazer ter você com a gente aqui, representando a família Moreira Campos e também a Bienal. Muito obrigada. Em instantes, mais 2 lançamentos da Bienal, Movido por um Ideal, de Antônio Cruz Gonçalves, e O Reciclador de Sonhos, de Dalton Marques. É logo após o intervalo, a gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Papo Literário. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Estamos de volta com o Papo Literário. Um menino humilde que consegue vencer na vida superando barreiras. Esse é o exemplo mostrado no livro Movido por um Ideal, de Antônio Cruz Gonçalves, um lançamento da Prêmios na Bienal Internacional do Livro. Antônio Cruz Gonçalves nasceu em 27 de fevereiro de 1940, em São Luís, no Maranhão. Ele lembra que foi um menino de origem humilde que conseguiu superar muitas barreiras. Essa história é contada no livro Movido por um Ideal. É um resumo de um homem pobre, um menino pobre, mas soube vencer com muita dificuldade todas as intempéries da vida, com muita determinação, com muita altivez. O livro é uma miscelânea de crônicas, pensamentos, poemas e outros textos que marcam fatos importantes da vida do autor. O livro é composto de crônicas, discursos,
ideias, contos e vários outros assuntos que aí contém. Eu resolvi compilar tudo e fazer o livro movido por um ideal. Ilustrada com muitas fotografias, a obra reserva um espaço para a família do autor, que fala com carinho dos filhos e netas. E depois que me aposentei, em 1996, eu resolvi escrever esse livro para deixar um legado para os meus filhos, meus netos e bisnetos, de que como é necessário a gente focar um ideal e persegui-lo até chegar ao seu objetivo. A Prêmios, de uma maneira bem gentil, atenciosa, ela atendeu todas as minhas exigências, as minhas repetições, os meus pedidos, e o livro aí está, e eu aconselho ler o livro. Eu sempre pautei minha vida numa colocação muito inteligente de Dom Helder Câmara, onde ele dizia, graça maior é seguir o rumo certo, graça divina é nunca desistir desse rumo, e graça das graças embora tropeçando, caindo, se machucando, mas nunca deixe de focar, nunca deixe de desistir do seu ideal, embora com muito tropeço. Recebemos um e-mail de Bruna Silveira, assessora do Fórum Internacional de Dança de Belo Horizonte. Ela comenta que desde 2007 o FID disponibiliza um acervo que conta com informações sobre os espetáculos e apresentações de todas as outras edições do Fórum. Esse material se destina à pesquisa e estimula a produção de conhecimento. Aberta gratuitamente, a Fidoteca colabora com o processo de educação em dança. Neste ano, a Fidoteca está sendo realizada no Centro Cultural Alto Vera Cruz e Centro Cultural Vila Santa Rita até este mês de dezembro. Com certeza é uma ótima ideia, Bruna, que poderia ser aproveitada aqui pela nossa Bienal Internacional do Livro, que acontece nesse momento em Fortaleza. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceará.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é 85 3101 3125. O advogado e professor Dalton Marques lança na Bienal do Livro O Reciclador de Sonhos. A obra é voltada para a ajuda de entidades carentes. O romance O Reciclador de Sonhos, de Dalton Marques, como o próprio título diz, conta uma história comovente de um menino que luta para realizar seu sonho. O livro marcou as comemorações de 80 anos da OAB Ceará. É a história de um garoto humilde, nascido na periferia, que tem um sonho, né? Aos 8 anos ele tem um sonho de ser advogado. É por isso que a OAB o escolheu. Então esse garoto, ele supera as dificuldades da vida, tudo que aconteceu na vida dele, as dificuldades, como eu falei, e consegue alcançar o seu objetivo, que é ser um advogado. A obra será traduzida para outro idioma, o inglês. O livro agora terá uma nova versão em inglês. Essa parte está designada a Mônica Marques, que é uma publicitária, que é a presidente da ONG Conte Comigo, e ficará a cargo dela todo esse trabalho de marketing que ele será vendido e lançado na Europa. A publicação será lançada na Bienal Internacional do Livro do Ceará e a renda será destinada a um projeto beneficente. Vai fazer parte da Bienal, da 11ª Bienal Internacional do Livro, e ele não será vendido. As pessoas que forem lá no estande da Prêmios e quiserem adquirir o livro, levarão 2 latas de leite de qualquer marca e adquirirão um livro. Porém, se não levarem as latas de leite, sairá por R$20 o preço do livro. E eu queria aproveitar a oportunidade que eu sou voluntário da ONG Conte Comigo, que é uma ONG lá no Eusébio, e essas latas de leite que eu acabei de frisar serão destinadas a esses garotos que lá estarão presentes para receber as latas de leite. E também, Mônica, o livro
o livro, como ele traz o sonho do garoto, então esse garoto, através do personagem, está levando também os sonhos daquela comunidade, que lá nós estaremos breve, é um projeto que tem juntamente com a ONG Conte Comigo, através da presidente que eu falei, Mônica Marques, do projeto do encontro literário. Ou seja, o Reciclador de Sonhos vai lançar o encontro literário para as pessoas que possam também lançar os livros entre a comunidade. E eles também, quem tiver um sonho de escrever uma poesia, eles terão a oportunidade de fazer parte sob a minha direção. Nós vamos fazer um trabalho com aquele pessoal da comunidade, jovens, de qualquer idade, que aquelas pessoas que fazem seus poemas, suas crônicas, seus contos, eles terão a oportunidade e em breve será lançado um livro da ONG Conte Comigo. Será divulgado no próximo dia 13, na Bienal Internacional do Livro, o resultado do concurso literário Raquel de Queiroz, organizado pela Associação Cearense de Escritores, ACE. Os vencedores na categoria crônica vão ter premiação em dinheiro concedida pela Prêmios Editora de R$ 700 para o primeiro colocado, R$ 500 para o segundo e R$ 300 para o terceiro lugar. E o concurso de aniversário do Papo Literário continua com inscrições abertas até 30 de dezembro. Você pode enviar uma poesia ou texto falando sobre os 6 anos do programa. O primeiro colocado vai receber R$ 200, o segundo lugar ganha R$ 100 e o terceiro um kit de livros. O resultado será divulgado no dia 20 de janeiro de 2015. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de O Último Poema de Antônio Girão Barroso, um dos grandes homenageados da Bienal. A narração é de Paul Martin. O que está por trás do poema e da poesia do poema é o homem e sua vida, sua sobrevida, sua suada sobrevida. O homem e suas circunstâncias, plantado no espaço, no tempo que vai passando. O homem e suas infinitudes, um olhar breve e vão, um apito longo de locomotiva, um passeio à tarde de bonde. Muito merecida a homenagem da Bienal ao grande poeta Antônio Girão Barroso. O programa de hoje foi só uma mostra do que pode ser encontrado neste importante evento da literatura. Não deixe de visitar a Bienal. O Papo Literário de hoje fica por aqui. Até o próximo sábado. A gente se vê. Até lá. Tchau.